Meu nome é Joyce, sou aluna do curso de Administração Pública da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas de Brasília. Este vídeo faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina Clássicos da Teoria Política, ministrada pela professora Graziella. O tema do trabalho era livre, contanto que se abordasse os teóricos estudados ao longo do semestre. Eu vou analisar as ações dos governos da China, Itália e Brasil no enfrentamento à pandemia do coronavírus, causador da doença Covid-19. Utilizar os teóricos Maquiavel e Max Weber para analisar e comparar a ética desses governantes. Em dezembro de 2019, a China notificou à OMS, Organização Mundial da Saúde, da existência de um novo vírus no país. Dia 11 de março de 2020, a OMS declara que o coronavírus é uma pandemia no mundo, por estar presente em vários países e continentes. How many beds they have. Think of this as the number of beds in your local hospital at any given time. A couple are already filled by patients receiving treatment for things like a car accident injury or a stroke. And this dot represents one person who's healthy and decides to go out like usual. They jump on the subway and head into the office where they catch COVID-19. But they don't feel sick right away and might not for several days. So later they go to a basketball game where they unknowingly infect 2 or 3 more people. Most of these people will have relatively mild cases, but one might be an elderly person with a severe case who will eventually have to go to the hospital. But these 3, who are all infected but don't feel sick, go out again, on the subway, into the office, and then out after work, infecting several more people, 20% of whom will need to go to the hospital. Over a short period of time, this process multiplies the number of people going to the hospital each day, full and a crisis begins. A China tomou as seguintes medidas para reduzir o avanço do coronavírus no país e externamente, uma vez que ela proibiu os voos internacionais. Internamente, ela colocou uma cidade inteira em quarentena, a cidade que iniciou a doença, uma cidade com 11 milhões de habitantes, e restringiu o comércio, restringiu o uso de transporte público, e o transporte privado ficou proibido de circular dentro das universidades e dentro dos condomínios. Ao contrário da China, a Itália não impôs medidas restritivas ao comércio. Na região da Lombardia, onde fica a cidade de Milão, Milão é centro da moda no mundo e também um centro gastronômico. O prefeito de Milão não restringiu o comércio e ainda endossou uma campanha publicitária que 130 empresas de bares e restaurantes patrocinaram e foi divulgado nas mídias sociais do país com o slogan "A Itália não pode parar". I came from the mud, there's dirt on my hands. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. No Brasil, as ações para conter o avanço do coronavírus têm ocorrido de forma independente num primeiro momento, onde os governadores de cada estado emitiam decretos onde suspendiam as aulas, suspendiam o comércio parcialmente, colocavam as pessoas em quarentena. Teve estado que suspendeu os voos domésticos e as viagens interestaduais, onde o presidente do país afirmou que teve estado que só faltou se separar em função dessa pandemia. Em razão disso, ele emitiu uma medida provisória, a medida provisória 926 de 2020, onde proíbe restringir os serviços essenciais. E o transporte é um serviço essencial, uma vez que serve para transportar os alimentos e remédios. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa.
O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. O Twitter excluiu as postagens do presidente referente à saída ao comércio de Brasília. Em seguida, o Facebook e o Instagram fizeram o mesmo. Manchetes internacionais em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro. Pelas ações tomadas pelos países China, Itália e Brasil, já podemos associar a ética presente em Maquiavel e em Max Weber. Maquiavel, ele fala que o príncipe, ou seja, o governante, ele tem que separar a ética pessoal da ética política, onde na ética pessoal ele pode ter todos os atributos morais de bondade, da fé cristã que conduz aos céus, e quanto à ética política, ele pode extrapolar esses valores, podendo até mentir, matar, contanto que seja para o bem do país, da nação. E já o pensamento de Max Weber, relacionado à ética da convicção e à ética da responsabilidade, o governante deve ter a ética da responsabilidade, pois ele não pode ter suas ações medidas pelas suas convicções. Então, quando você analisa as ações da China, Itália e Brasil, a China, ela apresenta as éticas de Maquiavel e de Max Weber. A Itália, no primeiro momento, não teve a virtude, mas teve a responsabilidade de assumir que errou e tomar as medidas de restrição. Então, ela já vê os elementos no governo, os elementos da ética da responsabilidade. E no Brasil, analisando as ações do presidente da República, em muitos momentos a sua fala aparenta não dar importância à pandemia do coronavírus e nem de seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, quando ele chama de apenas uma gripezinha ou quando ele diz que é uma histeria da mídia, dos meios de comunicação. Outra atitude do presidente que chama a atenção foi no dia 27 de março, o prefeito de Milão, ele pede desculpa à população, assume que foi um erro não ter restringido o comércio e colocado as pessoas em quarentena. No mesmo dia, no Brasil é lançado a campanha O Brasil Não Para. No dia seguinte, no dia 28 de março, o Ministério Público Federal suspende essa campanha por ir contra as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Essa campanha, que gastou 4,8 milhões sem licitação, não pode ser vinculada em nenhum meio de comunicação. Assim, o presidente da República do Brasil não apresenta as éticas do governante presente em Maquiavel e em Max Weber.